Essa aqui é a minha Philco e essa aqui é a Saeco do Regis. Esse aqui é o Regis. A Saeco... Agora já se conhece. É verdade. A galera já conhece do vídeo do Expresso Tunado. A Saeco Poema do Regis tá toda tunada, né? O que você fez nela mesmo? Coloquei PID, manômetro e dimmer. Exatamente. E a minha Philco tá toda original, que é a máquina aqui que virou a máquina do canal, né? Mas isso muda hoje porque o Regis veio aqui pro Rio só para me ajudar a colocar, não só para isso, né? Você vê que eu vou fazer outras coisas. Eu não sou tão importante assim. Mas só para me ajudar a colocar um PID na Philco. Que vai ficar muito legal. Então, pessoal, já te adianto que esse vai ser um vídeo um pouco mais técnico, porque a gente vai fazer uma modificação na máquina, né? Não tem como ser muito básico aqui. Mas a gente vai tentar ser o mais didático possível. E qual que foi o lance de você querer colocar um PID na sua máquina, Regis? Acho que tem dois grandes benefícios que eu vejo. Um é uma comodidade na hora de iniciar a preparação para o Expresso, porque Sim. a gente tem que deixar a máquina aquecendo por um tempo, aí se não tem um PID tem que dar um flush para saber qual que é a temperatura de partida aproximadamente, né, para surfar a máquina. Sim. E agora eu não tenho mais que surfar, eu simplesmente ajusto a temperatura que eu quero e eu sei qual que é a temperatura inicial pelo menos. Exato. O segundo grande benefício é a melhora na estabilidade térmica. Porque uma máquina com termostato, Sim. ela vai acionar a resistência depois de uma variação de 10 graus. Isso, termostato é o que vem a máquina original. Seria a máquina original, Exatamente. Certo? Então, o PIG ele capta a variação de 1 grau e já começa a mandar potência para a resistência. Conforme vai entrando mais água e vai aumentando a diferença de temperatura, a água vai caindo mais a temperatura, o PID vai mandando mais potência ainda para a resistência e ela mantém mais próxima do ponto de ajuste. Entendi. Então, só para deixar mais didático um pouquinho, só quando a Philco, por exemplo, a Philco que está original, ela ia esperar chegar em 60 graus para botar em 70 de novo. Isso. Aqui, se chegasse em 69 graus, ela já colocaria para 70 no Exato. PID. E na máquina com termostato, você não define qual que é a temperatura. Exato. Ela já tem uma faixa de 85 a 95 e você não escolhe, por exemplo, de 70 a 80. Uhum. Aqui você vai variar de 69 a 70, de 81 a 82. Entendi, tem muito mais controle. E aí você consegue ajustar o seu café não apenas com moagem, mas também com temperaturas de extração. Legal, legal. Bem possivelmente a Philco vai sofrer uma série de modificações. Eu comprei lá atrás pensando em deixar para ser a máquina do canal mesmo, para testar diversas coisas, né? Já testei muita coisa nela. E essa é apenas a primeira modificação, que vai ser o PID. E eu vou colocar o dimmer sozinho, porque não chegou a tempo da chegada do Regis. Chegou, mas tive um problema aí, mas enfim. A próxima modificação vai ser o dimmer, mas hoje a gente vai focar no PID. E o dimmer? O que o dimmer faz numa máquina? O dimmer ele vai variar a potência na bomba. Então, depois a gente pode até fazer um desenho para ilustrar melhor, mas imagina que a onda de corrente alternada ela é uma senoidal. O dimmer ele vai recortando partes dessa onda, então ela entrega menos potência. É isso que na prática ela está fazendo. Uhum. E aí você tem uma redução na vazão. E combinado com o ajuste na moagem, você consegue variar a pressão. Uhum. Então ela consegue controlar a pressão conjugada com a moagem. Entendi. E aí você pode fazer uma extração com baixa pressão, ou você pode fazer pré-infusão. Você pode testar todos aqueles perfis diferentes de extração do Scott Rowell, por exemplo. Entendi. Por exemplo, alterar a pressão no meio da extração. Também. Pode fazer também. Então... Eu, por exemplo, gosto de iniciar com uma pressão bem baixa e vou aumentando lentamente até chegar em 9 bar. Uhum. Tem gente que prefere dar uma pré-infusão de 2 segundos e depois vai direto para 9 bar. Você vai decidindo o que é melhor para o seu paladar. Legal, uma outra modificação aí que pode ser bem relevante na busca do sensorial, principalmente com uma máquina que atualmente está bem limitada. E acho que um grande benefício também de colocar um dimmer é que baixando a pressão, principalmente para quem usa naked, você reduz os espirros, fica uma extração mais limpa. Sim. E também diminui canalização, portanto. Exato. Legal. E o que a gente vai precisar de material para colocar um PID na Philco, por exemplo? Vamos para lá que a gente já mostra tudo? Vamos sim.
Bom, primeiro PID, claro, né? E aí, uma dica quando vocês forem comprar, nós escolhemos o Hexa 100, que é um modelo que é bastante disponível, é fácil de encontrar. O código depois tem que ter um F, porque significa que ele tem um auto-tuning. Você vai apertar um botãozinho, ele vai ajustar automaticamente os parâmetros P e ID. Deixa eu olhar minha cola aqui. O K é o tipo do sensor de temperatura, tá? E eu recomendo o tipo K, que ele também é mais comum, ele é mais fácil de se achar. Depois esse 02, ele tem a ver com a faixa de operação de temperatura. O 02 significa que vai até 400 graus. Isso não importa muito o número, tá? O V é importante porque ele significa que você pode usar esse PID com um SSR, que é isso daqui, e é o que vai controlar a tensão, a corrente que vai lá para a resistência. Tem que ser um relé de estado sólido, um SSR, tá? Senão ele não dá conta da potência. Esses últimos números aqui, o AN, EN, DN, isso não importa muito, eles têm a ver com uma função de alarme que você até poderia usar para outras coisas, mas aqui a gente não vai utilizar não. SSR, a gente já comentou um pouco. Muitas vezes você consegue comprar um kit que é o PID, o SSR e um termopar. Sai mais barato do que comprar as coisas separadamente. O termopar que vem, normalmente, ele tem um tipo de um parafuso aqui assim. Eu comprei isso separado, porque esse formato de anel aqui é muito mais interessante do ponto de vista de estabilidade térmica, de sensibilidade térmica, porque a gente vai colocar debaixo do termostato, ele vai ter uma área de contato muito melhor. A gente também recomenda utilizar um pouco de pasta térmica, que melhora a condutividade entre a caldeira e o termopar. Ele deve ter uma leitura mais precisa. Algumas conexões elétricas você pode fazer com emenda de fio, você pode fazer com solda, e se preferirem também pode usar esses conectores aqui. São conectores do tipo Faston, que se chama. Eu não acho assim tão necessário não, tá? Sendo bem sincero. Mas ele dá uma praticidade, que é depois você resolveu desmontar ou modificar alguma coisa, você só desencaixa. Isso pode ficar mais bonitinha também a instalação. Logicamente vamos precisar de alguns fios para fazer a alimentação do PID e para levar a fiação do SSR para resistência. Você pode usar um fio com uma proteção térmica aqui para esses fios que saem do SSR e vão para resistência. Não é mandatório, mas eu achei legal ter porque vai ficar em contato com caldeira, vai passar muita corrente. Foi uma precaução a mais. Fita isolante, se você for fazer a emenda enrolando o fio, né, sem o conector. De ferramentas, alicates, tesoura, as chaves que você vai precisar, cada máquina vai ter uma. A gente vai tentar nesse vídeo mostrar a lógica da instalação do PID usando a Philco como exemplo, mas com o racional de como encontrar cada uma dos fios e onde a gente vai conectar, eu acredito que você consiga fazer isso em qualquer máquina, tá? Tem também uma fita dupla face aqui que é só para colar o PID na lateral da máquina para ela ficar mais apresentável. Mas também existem outras soluções. Você pode achar uma caixinha para isso daqui, pode mandar fazer numa impressora 3D. Hoje, por uma questão de prática e simplicidade, a gente vai usar a fita dupla face. E uma coisa que também é muito importante ter, além dos equipamentos para fazer a instalação em si, né? A gente tem que testar o café. E café você pode testar o gourmet da Nescafé, que é um café que fica bem interessante, cara. Ele tem um custo-benefício bom. É um café mais simples, assim como a Philco 15 bar, assim como a proposta desse vídeo, mas que é muito bom, cara. Você pode adquirir com 10% de desconto ao usar o cupom NãoSouBarista10. Os cafés são muito bons, sempre chegam com torra nova, eles só tornam sob demanda. E depois eu quero até testar, ali no Expresso, o Frutas Vermelhas, que é um café um pouquinho mais ácido, que a gente até testa com uma temperatura maior, enfim. Vamos fazer um teste assim. Agora a máquina vai tratar melhor esses cafés. Né? Exatamente. Então adquira seus cafés no Nescafés, porque são muito bons. Mas, Jés, acho que antes da gente começar,
a gente podia fazer um teste de temperatura com a Philco para ter uma referência aí do antes e depois. O que tu acha? Boa ideia. Pessoal, agora a gente vai começar a desmontar a máquina, mas antes disso a gente vai drenar a água dela. A gente já tirou a água do reservatório e vamos acabar de drenar aqui, abrindo a válvula de vaporização e acionando o expresso da máquina. Isso é para tirar a água que fica dentro da caldeira e evitar acidentes durante a instalação. Se a gente movimentar e ficar caindo água nas partes elétricas, acho que não é muito recomendável, né? E algo importante também, olha, é tirar as bandejas. Essa aqui já tá com um pouco de água, porque senão você vai desmontar aqui, vai lambar tudo. Eu já tive essa experiência de esquecer de tirar a bandeja. Quando eu virei a máquina de ponta cabeça, café na mesa inteira. É complicado. Eu tinha visto alguns vídeos de gente que desmontou a Philco, que eu vi que ela tem muitos parafusos. Então aqui nós temos 5. Uma coisa que ajuda também é usar uma chave de fenda magnetizada, que aí os parafusos já saem junto. Bom, a garantia da máquina já acabou, então qualquer coisa tá tranquilo. Aí, ó. E agora vamos ver ela por dentro. Então olha, aqui é a mangueira aqui atrás tinha um reservatório, né? Então essa mangueira que leva a água do reservatório para a bomba, aí ela pressuriza e manda a água lá para a caldeira. A caldeira a gente vai ter que olhar só na hora que a gente tirar a parte de cima. Aqui a gente também pode ver os fios que vêm da rede, né? Uhum. Então aqui tem o terra, esse daqui deve ser a fase e o azul deve ser o neutro. Na hora que a gente for ligar o PID, a gente vai ter que pegar o neutro daqui e a fase a gente vai pegar lá do botão de liga e desliga da máquina, porque a gente não quer ter 2 botões para ligar o PID. E a gente não quer que o PID fique ligado 100% do tempo. Então a ideia é usar o próprio botão de liga e desliga da máquina para ligar o PID. Na força. Isso aí é na força. Encaixe, tá vendo? Só ir com delicadeza para não quebrar o encaixe. Isso. Ver se dá para abrir assim. Ó, deu. Deu pra abrir? Opa. Agora vamos entender a lógica dessa máquina aqui, né? Então, olha, a gente tem... Aqui é o botão de liga e desliga. Opa, tá quente a caldeira, hein? Mais um alerta de segurança, né? Vários, aliás, né? Primeiro, fazer tudo isso com a máquina desligada. Ninguém quer levar choque. Exatamente, aqui ó, a tomada até aqui embaixo da máquina. Segundo, a gente acabou de fazer o teste de extração, então a caldeira tá quente. É melhor, quando vocês forem fazer a modificação, deixar a máquina esfriar, né? Bom, então sobre a lógica. Aqui é o botão de liga e desliga. Então, uma dessas fases aqui tá vindo lá de baixo, tá vendo? Fio marrom. Uhum. Tá vindo lá da rede. E ele chega nessa posição aqui. Então, quando liga, esse fio aqui tá mandando energia para resistência, provavelmente. Ela vem aqui, olha. Passa por aqui e chega na resistência. Que mais? Aí nós temos o botão de extração, que é importante saber também, porque esse botão, quando estiver ativado, a gente quer que o PID atue, né? Quando a máquina ligar, a gente quer que o PID ligue também, e aí ele já vai ficar controlando a temperatura no lugar do termostato. Aí o termostato, esse daqui de cima, deve ser o de vaporização, porque ele está no topo da caldeira, porque aqui dentro, olha, dá para ver, esses plugs aqui de cima, eles estão saindo do botão de vaporização, né? Então, olha,
Ele vem para cá. Isso daqui deve estar ajustado para manter a temperatura entre 120 e 130 graus, que é a vaporização. O outro termostato está aqui, olha. Então esse daqui é o de extração. Significa que essa região provavelmente é a melhor para a gente colocar o nosso termopar. Porque aqui provavelmente ele vai pegar uma temperatura mais alta do que a real, vai ser o vapor acumulado aqui em cima. Aqui embaixo já vai ter água misturada, água fria misturada com água quente. Ele deve perceber mais rapidamente a queda de temperatura. Deve ser uma temperatura mais real. Então a gente vai tentar instalar o nosso termopar aqui. Então olha, esse fio aqui é o neutro que vem lá de baixo. O azul. O azul. Essa daqui é a fase. A gente, olhando aqui por baixo, se a gente puxar um fio aqui e o outro, ele vai se mexer aqui em cima, né? Então já está localizado. Agora eu vou interromper o neutro e o neutro eu vou jogar direto no PID. Tentar usar fios da mesma cor aqui para facilitar. Bom, vou fazer a emenda aqui sem conectores. Vamos formar fita isolante. Tá, agora o botão de liga e desliga. Então essa fase aqui tá saindo de lá de baixo, ela tá chegando aqui, certo? Então quando liga, provavelmente a gente vai ter a tensão saindo para cá. Que é esse fiozinho aqui. É o fio marrom. É o outro marrom. Então esse daqui tá indo direto para resistência. Eu quero ligar o PID. Então aqui eu vou cortar. Ele tá meio curto, né? Vou cortar para mandar essa tensão aqui lá pro PID. Tá desligado. Então vamos ver onde tem. Para isso é interessante também ter uma chave teste, tá vendo? Isso. Então vou confirmar aqui. Aqui não tem tensão. Ligou? Tem. Então a gente já sabe que é desse fio aqui que eu quero tirar a energia para ligar o PID. Ligar junto com a máquina. Então vamos seguir esse fio aqui. Ele tá vindo para cá, para cá, para cá. Esse tá mais apertado. Esse daqui vai sair pro PID. Vamos aumentar o PID. Só, a Net Cafés ajuda no café e no suporte também. Apoio da Net Cafés. Literalmente um apoio da Net Cafés. E é legal que o pessoal vai vendo que realmente a gente não entende muita coisa, né? A gente tá só indo pela lógica de para onde vai um fio, para onde vai outro fio. Então aqui eu peguei a saída do botão de liga e desliga porque eu quero que a máquina, que o PID ligue quando eu apertar o botão de ligar a máquina. Isso. Não quero o PID ligado eternamente e nem quero botar um botão de liga e desliga especial para ele. O ideal também seria ter fio de várias cores, né? Mas aqui a gente está fazendo mais no improviso. Esse fio aqui tá bem curto. Quando a gente sabe que a instalação é definitiva, um pouquinho de solda aqui até ajuda, viu? Bom, então eu desconectei os termostatos, tirei aqui os dois contatos, tá vendo? Os dois fios de cada um dos termostatos. Soltei o parafuso aqui. Aqui eu dei uma soltada de leve, porque eu só quero um espaço para colocar a pasta térmica aqui dentro e o nosso termopar. Não precisa de muito, não. Uhum. Por isso que esse formato é interessante, olha. Estabilidade térmica aqui deve ser bem maior. Estabilidade não, da condução térmica deve ser bem melhor com esse tipo de sensor. Ou caso seja mais fácil, pode ser aqui também. Não, mas eu acho que ele nem cabe aí, né?
é mais comprido. Na hora de colocar a gente pode ver melhor, mas tô pensando aqui mais por uma questão de medir tamanho de fio. Cabe. Se preciso for, olha, dá pra colocar aqui também, ó, na lateral. Então aqui a gente vai precisar de mais ou menos isso de fio. Vou deixar uma folga. Agora a gente vai precisar do fio que vai sair. Agora a gente precisava testar esse liga e desliga, hein? Vamos testar se eu puxei os fios corretos, né? Então, olha, aqui no PID tem a numeração de qual pino que a gente deve ligar o quê. No 1 e o 2 a gente vai ligar a fase e o neutro que vão ligar o PID quando eu ligar a máquina, certo? Então tá aqui o neutro, que vem lá de baixo. E a fase eu quero que acione só quando a gente ligar o botão de liga e desliga, certo? Então vou fazer um teste para ver se isso está funcionando. Vou ligar aqui, ó. E agora vamos ver se vai funcionar. Ó, de primeira, primeira parte, ok. Vou desligar agora para não ficar esquentando a caldeira toda. Olha, agora para a gente ligar o SSR é importante eu tentar aqui para os polos, porque aqui ele não vai usar corrente alternada, é corrente contínua. Então esse 4 é o positivo, 5 é o negativo. Aí aqui também tem um positivo e um negativo. A gente tem que ligar aqui. Esses dois outros pontos é onde vai entrar a corrente e onde vai sair. E ele vai ficar, o SSR vai ficar ligando e desligando para mandar corrente para resistência ou não. Tem que fazer uma curvinha aqui para ficar. Sempre para cá. A gente ainda vai ter que pensar no furo do painel, né? Que vai ser por aqui assim. Isso. Então isso vai ficar aqui. Agora o que está faltando é qual vai ser o fio que eu vou ligar aqui que vai voltar para resistência. Isso, vamos pensar nisso aí. Aqui, porque quando a gente liga a máquina, ó, vou fazer outro teste. Aqui no momento não tem tensão nenhuma. Quando eu ligar, chega. Então é aqui que eu vou interromper. Tem que tomar cuidado na hora de puxar com o alicate também, porque se não for com uma certa delicadeza, você arrebenta tudo. Tá, agora vamos pensar o seguinte. Agora eu vou usar o conector Faston, hein? Pode ser. Vou usar um parzinho aqui. Daí eu coloco um aqui e o fio saindo ligando aqui. Vamos colocar aqui no 1. Esse daqui vai ser a saída que vai para resistência. Lembretes importantes. O termopar aqui, eu estou ligando no 9 e no 10. A gente está copiando da configuração da Poemia, porque aqui não é tão claro onde liga. Mas se der uma leitura totalmente estranha na temperatura, você tem que inverter os polos aqui, tá? Eu lembro que quando eu instalei na Poemia, eu devo ter colocado o azul embaixo, o vermelho em cima, e deu uma leitura maluca. Depois que eu inverti, funcionou tudo bem. Bom, pessoal, terminamos a instalação. Antes de furar a máquina e fechar para finalizar a instalação, a gente vai testar para ver se está tudo funcionando. Só para recapitular o que a gente fez aqui. A alimentação do PID, que vem aqui nos pinos 1 e 2, o neutro eu puxei lá de baixo na máquina, direto do cabo de força que alimenta a máquina. A fase eu puxei aqui do botão de liga e desliga. Então eu fui seguindo os fios, achei onde tem essa fase e joguei aqui para
quando ligar a máquina, ligar automaticamente o PID, quando desligar a máquina, desligar automaticamente o PID. Dois fios, os pinos 4 e 5, vão no SSR. Então é isso aqui que vai dizer quando que o SSR vai deixar passar corrente para resistência ou não. Eu trouxe uma fase que estava ligado na resistência, eu tirei, né? Não tem mais nada ligado na resistência, exceto o SSR. Então eu puxei essa fase aqui para o pino 1 do SSR. E aí quando o PID achar que tem que jogar potência para resistência, ele vai liberar aqui nesse fio azul, que seria o pino 2. Então com isso a gente vai setar aqui no SV a temperatura desejada. Aqui ele vai medir a temperatura real. E com isso o PID vai controlar quando liga e quando desliga a resistência. O termopar a gente instalou realmente nesse termostato lateral aqui, que é o que controlava a extração. A gente acha que a temperatura aqui vai ser mais real, porque aqui em cima você vai ter muito vapor. Aqui é o termostato de vapor, aqui provavelmente não ia ter tanta água, ia ter bastante vapor, seria uma medição de temperatura mais alta que a real. Então aqui a gente acha que a água fria misturando com água quente vai ter uma variação maior e também vai fazer com que o PID atue mais rapidamente. Tivemos só que soltar 2 parafusos, é um pouquinho apertadinho. Colocamos aquele termopar em formato de anel com pasta térmica para melhorar a condutividade térmica. E acho que é isso. Vou ligar a máquina para fazer um teste. Então, ligando aqui, ligou o PID. Temperatura alvo está em 20 graus. Se eu for olhar aqui no SSR, o LED está apagado. A gente pode até testar aqui com a chave teste. Olha, não está indo corrente. Está marcando 36 volts, mas é corrente de fuga isso. Agora eu vou mudar a temperatura do PID. Vou passar aqui para 40 graus. Tá ligando. Tá mandando pouca potência porque a diferença de temperatura é pequena. Vou mudar, vou colocar um intervalo maior. 80 graus. Agora tá mandando corrente o tempo todo para lá. Se a gente medir 110 volts, que tá indo aqui para resistência, 110 volts. Então a instalação está correta, a gente pode furar a máquina e fixar o PID do lado de fora agora. Conseguiu? Tá conseguindo. Foi? Aí. Nossa, pequeno que linda. Um pouco de chutadinha. Bom, antes de começar a extrair, eu acho que a gente tem que tentar sangrar um pouquinho de água aqui pelo bico de vaporização para encher de água na caldeira, né? Pronto, show. Agora a caldeira tem água, só precisamos ver agora se o PID vai funcionar, né? A temperatura não está subindo. Vamos ver. Tava fácil demais para ser verdade, né, Thales? Exatamente. Bom, pessoal, aqui a gente errou aqui, olha. Quando eu desliguei os termostatos, o SSR e o PID estavam jogando uma fase aqui de um lado da resistência. Só que aqui não estava vindo nada. Então eu tive que pegar o neutro, que vem ali da alimentação. Eu joguei aqui direto. Agora parece que tá tudo ok. Nós vamos fechar a máquina de novo e vamos tentar fazer o nosso teste finalmente. Show de bola. Agora a máquina está esquentando. Agora a temperatura está subindo.
Tudo certo, então? Acho que sim. Vamos tirar um café, então? Vamos. Antes de fazer o café, a gente vai fazer aquele mesmo teste de estabilidade de temperatura. Vou ligar aqui o termômetro. Tem 78, já até aumentou um pouquinho a 78, temperatura. ele tá marcando 91, né? 91, exatamente. O termômetro ainda tá subindo. Tá em 79. 79, né? Não vai subir muito mais do que isso, não. Tá dando uma diferença de 12 graus também, olha. 12 graus em relação à temperatura do bolo. O Napoleão também é 12, o offset. Agora vamos ver com a extração, como é que vai variar isso. Isso aí. Ó, ela foi de 90 a 83. Melhorou bastante, né? Melhorou bastante, consideravelmente. Ficou bem mais estável. Isso que a gente tirou uma extração bem longa, né? De 60 gramas pra 60 gramas. ir no limite ali. Uhum. Legal. Agora, vamos fazer um café pra ver se É, sensorial. com isso. 40. O natural tá bem branco. Vem. Então, pessoal, concluímos aqui o nosso projeto PID na Philco do canal. Ficou bem legal, hein? Ficou bem legal. E eu vou te falar as impressões que eu tive. Eu acho que eu vou ter a vantagem de conseguir regular cafés mais ácidos, como o Frutas Vermelhas e Anéis Cafés. A gente regulou. Já chegamos numa extração boa, né? Era só regular para paladar, precisava de um ajuste fino. Mas eu tinha dificuldade de regular o Frutas Vermelhas em máquinas caseiras. Na Philco, sem a modificação, era muito fácil ele ficar subextraído. E dessa vez, ele até super extraiu nas primeiras vezes, né? Então, senti uma facilidade em regular cafés mais ácidos. É mais fácil, assim, o uso, porque a gente bate o olho ali, sabe que já tá na temperatura, não precisa tirar flush, surfar a temperatura. Eu achei isso bem interessante. E eu acho que vai me trazer um benefício no sentido de testar novos cafés, testar novas possibilidades, coisa que não dava. E uma vantagem que eu notei foi a estabilidade, que a gente até mediu no termômetro. Ela ficou mais estável ao decorrer da extração ali com o bolo de café. 5 a 8 graus. Variou menos, então é uma extração mais fidedigna, né? Isso eu achei bem legal. E só um detalhe, agora para vaporizar nela, a gente tem que botar o PID lá em 120, 130, para ele gerar vapor. Não é mais aqui no botãozinho, então tem essa diferença. Mas, Jade, o que você me diz sobre a complexidade de instalação do PID na Philco? Olha, eu acho que é realmente uma instalação complexa, mesmo já tendo a experiência de ter feito uma vez, já sabia mais ou menos como é que as máquinas funcionam, qual fio que tem que procurar, mas mesmo assim foi complexo, né? A gente teve um erro, né? De não ter identificado um fio que não estava alimentando o outro lado da resistência, tivemos que desmontar e remontar a máquina, mas é possível, acho que, não sei, você que fez pela primeira vez? Sim, fiz pela primeira vez. Eu acho que é complexo. Possivelmente, se eu visse esse vídeo provavelmente não vai ser o vídeo mais didático do mundo, porque a gente não tem experiência de mexer com isso no dia a dia, a gente meio que fez ali na tentativa e no erro. Tinha a experiência do Regis de já ter feito na dele, mas o Regis não trabalha com isso, sabe? Ele não modifica máquinas assim profissionalmente, e eu tava ali como a primeira vez. Então, possivelmente, eu teria uma dificuldade de ter que ver, rever, testar, voltar, mas é possível, é possível. E o que eu espero desse vídeo não é ser um vídeo definitivo de modificação, de aplicação de PID numa Philco, mas eu espero que esse vídeo possa ser um pontapé inicial para você se encorajar, para você buscar o conhecimento através dele, para você ter um norte, uma ajuda. A gente fez aqui com uma Philco 15 bar, só que essas máquinas caseiras elas são quase a mesma coisa por dentro, né?
Então, Por isso o vídeo ficou um pouco mais complexo. A gente quis mostrar o racional para que cada um de vocês consiga procurar na sua máquina como fazer a instalação. exato, exato. Não é um vídeo simples de entender. Eu mesmo, na edição, vou penar um pouco para editar esse vídeo, mas eu espero que possa ter ajudado de alguma forma. E o legal é que a gente agora tem uma máquina modificada aqui no canal, fixa, porque essa Poeme aqui é do Regis, ele vai levar, enfim. E a gente vai poder fazer testes, vai poder ver qual que é o desempenho de uma máquina caseira com um pouco mais de controle, que é um controle de temperatura. E é o tutorial que muita gente pediu, né? Pô, muita gente pediu, perturbaram o Regis na rede social dele, enfim, perturbaram o Regis e tá aí, vocês pediram e aconteceu. Então é isso, pessoal, eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado. Dê o like no vídeo, se inscreva no canal, porque esse aumento tem até 81%, tá marcado aqui no PID, hein? As chances de você não errar na instalação do PID na sua máquina caseira, isso é comprovado cientificamente. Até o próximo vídeo.